Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todas e todos. É uma honra imensa estarmos aqui para mais um diálogo aqui no nosso Conversando sobre os Direitos dos Humanos, sempre colocando aqui as nossas aspas, porque é fundamental que a gente esclareça que o nosso programa aqui é um programa focado na questão dos direitos humanos, isso é muito importante. E direitos humanos, nosso querido doutor Eduardo aqui vai poder falar bastante para nós, nosso convidado de hoje, direitos humanos é uma amplitude, é um grande guarda-chuva que abarca aquilo que nos compete, aquilo que nos referencia como sujeitos, referencia como entes humanos, como entidades humanas. Então é muito importante isso. Entretanto, a proposta do programa, vocês que nos têm acompanhado aí ao longo dessas semanas, todas as quartas-feiras, às 10 horas, a TV Resistência Contemporânea tem acolhido esse espaço aí, a gente já agradece a TV. Esse é um programa que a TV propõe, a TV Resistência Contemporânea propõe para a construção de uma pedagogia sobre os direitos humanos, de um evento didático, de um instrumento, doutor Eduardo, não sei se eu devo chamá-lo de doutor, professor, meu amigo, então assim, é complicado, a gente acaba quebrando um pouco a formalidade pela amizade, mas pela sua autoridade professoral e a sua autoridade como um ativista dos direitos humanos e também da operação do direito, a gente acaba também tendo respeito, né? É fundamental ter esse respeito. Mas é importante... Pode falar, Eduardo. Obrigado, querido. Então, assim, gente, é muito importante vocês que nos acompanham, se puderem, compartilhar o link deste evento que está acontecendo agora, ainda dá tempo. Manda lá para a mamãe, manda lá para o melhor amigo, manda para sua esposa, manda para todas as pessoas que você acha, que você acredita ser importante ou serem importantes para esse diálogo, para esse tipo de debate. Por favor, até o tiozão do Zap Zap, Eduardo, eu tenho dito sempre, Eduardo, que é muito importante mandar esse tipo de conteúdo para o tiozão do Zap Zap, porque o tiozão do Zap Zap é aquele que desconstrói, ajuda a desconstruir o sentido e o bom sentido das coisas. Ele deturpa com seus vídeos, com seus memes, com aquele monte de mensagens tortas, confusas. Ele deturpa a construção da verdade real e constrói uma pós-verdade nos falsetes da existência, nos falsetes da vida social, nos falsetes da rotina. Então, portanto, é muito importante você enviar esse link para toda a sua família, amigos e para o tiozão do Zap Zap. Direitos dos manos. Você sabe que é um senso comum, o nosso querido professor Eduardo vai falar um pouco sobre isso, é um senso comum, mas nós precisamos entender que direitos dos manos é o direito da pessoa que está encarcerada, que é chamada de bandido, pelo jargão cruel, e nosso querido Eduardo vai poder falar um pouco sobre isso, mas é o direito do cadeirante, por exemplo, ter acesso a uma calçada. Gente, olha, quando uma pessoa idosa não consegue sequer andar na rua, porque a calçada é cheia de buraco, é cheia de ondulações, isso é uma ruptura do Estado com o direito humano daquele idoso, com o direito humano daquele cadeirante, com o direito humano daquela mulher grávida, que tem uma dificuldade na mobilidade por conta do peso da barriga, da gravidez. Eu estou desrespeitando o direito humano daquela mulher grávida. Então, portanto, o programa, que a gente aplaude e agradece aí a sua audiência, a sua generosidade, cada um dos telespectadores que nos assistem, não sei nem como é que youtuber espectadores, eu não sei ainda o termo técnico, mas enfim, a gente agradece você que nos assiste e você que compartilha com as pessoas, porque você já entendeu o que é discutir, o que é conversar, o que é debater o direito humano. Gente, para os nossos, finalmente, que hoje nós não podemos perder essa oportunidade, nosso querido professor Eduardo, ele veio hoje aqui para falar sobre a questão do tema do lawfare. E é interessante, gente, porque olha a coincidência maravilhosa. O querido professor Eduardo hoje ele vai falar de um tema que estará na pauta, na agenda da Suprema Corte do nosso país. Por uma coincidência, hoje,
Dia 14/4 é o dia em que se vota no plenário, no pleno do Supremo, tá certo? Os 11 ministros estarão debatendo o evento da incompetência ou competência do juízo do então, aquele cara que era chamado de juiz e que nem era juiz nem quando ocupava o espaço da cadeira e da toga, ele era juiz. Mas alguns o tratam por juiz e trataram por muito tempo como herói. E o herói, a máscara começou a cair. Caiu a toga, depois caiu a máscara. Mas agora, quem vai dizer para nós efetivamente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional, do ponto de vista republicano, do ponto de vista institucional, é o STF. Ao dizer hoje que este homem não tinha competência, entenda, gente, competência como um termo jurídico, não é competência de eu ter habilidade, eu ter capacidade, é a competência de acolhimento técnico da peça jurídica naquela comarca ou naquela jurisdição, tá ok? No caso, naquele fórum específico, lá de Curitiba. A competência é Brasília, já que o ex-presidente, por ser presidente, estava em Brasília, todo o exercício profissional dele era em Brasília. A competência é São Paulo, já que o tal do triplex é jurisdicionalmente vinculado ao estado de São Paulo. O tal do sítio de Atibaia, essa montagem fictícia do sítio de Atibaia do triplex, estão em São Paulo. Competência, será que o fórum correto não é São Paulo ou não é Brasília? O professor Eduardo vai falar um pouco para nós sobre isso. E isso remete, gente, puxa um gancho para uma outra polêmica. As mães, as madrastas, não sei se madrasta, que madrasta costuma ter um pejorativo de que não é muito bom. Apesar que as madrastas são mães, sim. Não, vamos quebrar esse jargão, porque não é legal, não é legal. Mas as mãezinhas do Sérgio Moro querem proteger o Sérgio Moro, dizendo que se for declarado a competência hoje, se for declarado o Foro de Curitiba, há inclusive a ruptura de um outro evento jurídico, que é a questão da suspeição. Mas isso que vai falar para nós é o Eduardo. Então é isso. Ei, agora vamos lá. Partindo para os finalmente, senta o dedo aí e curte, gente. Aí, ó, eu quero agora, vamos lá. Nós temos, por enquanto, 18 curtidas. Vamos aumentar isso aí agora? Agora, valendo. Queremos chegar a 36 curtidas em 15 minutos. Posso contar com vocês? A sua curtida vai ajudar a impulsionar os conteúdos maravilhosos que a TV Resistência Contemporânea oferece para o nosso país. Você está compartilhando com os amigos? Já compartilhou no grupo da família? Agora se inscreve no canal, gente. Nós temos 107 mil inscritos no TV Resistência Contemporânea. Nós queremos chegar ao final de hoje com 110 mil inscritos. Hoje, podemos contar com você para chegar a 110 mil inscritos hoje? Se nós podemos contar. Porque, gente, quando você compartilha os conteúdos, se inscreve, curte, você está ajudando, não é a pessoa do Marconi ou do Eduardo, nós somos voluntários aqui, nós estamos aqui para servir o nosso país. Não é o Gilvalber ou o Gilbert. Nós estamos aqui oferecendo para as pessoas um conteúdo de uma discussão para a construção de uma nova civilização. Rimou tudo, né? Rimou tudo, mas a ideia é construir isso mesmo, gente. Construir uma nova civilização. Uma civilização que respeite o seu filho. Uma civilização que respeite a sua mãe. Uma civilização que respeite a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, que respeite todas e todos. Uma civilização democrática, que todos tenham direitos e oportunidades equitativas, iguais como alguns conhecem, mas equitativas. E isso o TV Resistência Contemporânea oferece para você. O Gilvalber vai colocar para você o nosso Pix. É o Pix do TV Resistência Contemporânea. Para você fazer uma doação de R$1, R$2, R$20, R$200, R$2.000. Não precisa de R$2.000, não. A gente já fica satisfeito com R$20, R$2 que você puder doar aí para o TV Resistência. Para quê, Marconi? É para pagar o seu salário? Não, eu não tenho salário. Sabe para que é, gente? É para pagar a plataforma, a internet, a energia elétrica. É para pagar tudo que gira em torno da TV Resistência Contemporânea para você continuar recebendo os melhores conteúdos. Ok? Então, se você puder doar R$2 aí no Pix, tá aí, o Gilbert vai colocar para você. R$20, o que você puder. Vê, gente, e não é obrigatório. Aqui não é aquela igreja que te obriga. Não é, tem igreja e igreja, tá, gente? Já claro, tem as igrejas do bem. Aquelas do bem.
Mas tem umas igrejas aí que gostam de um dinheirinho. Vocês sabem qual que é, eu não vou falar aqui não, depende da sua vivência, tá bom? Então, aqui não é lugar que te obriga a dar dinheiro. Não é. Não é lugar que te obriga a dar dinheiro. Tá bom? Você faz se quiser. Beijão, vamos começar o nosso diálogo. O tema de hoje, lawfare. A seta, que seta é essa que vira? A seta oposta. Então, a seta oposta aos direitos humanos. Direitos humanos de um lado, lawfare do outro. E hoje nós recebemos o querido professor Eduardo, nosso querido professor do IESB, também da UNB, doutorando em Direito pela UNB, um grande guerreiro, ativista dos movimentos, pesquisador de o direito achado na rua, pesquisador dos temas de lawfare, ou seja, uma sumidade no tema das questões dos direitos humanos e das questões que giram em torno de um novo evento que possa, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da docência do direito, construir uma nova civilização. Por isso, Eduardo, nós recebemos você com tanto carinho, com tanta alegria, e a gente já parte de imediato. O senhor, querido Eduardo, sabe que o senso comum acostumou-se a ver os direitos humanos como os direitos para proteger, abre aspas, bandidos. Há inclusive um jargão muito chatinho que é usado por quem ataca quem defende os direitos humanos, chamado de direito dos manos. Me diga, por gentileza, o que o senhor acha desse conceito do senso comum? Como podemos fazer uma outra proposta de comunicação, narrativas para os direitos humanos? Afinal de contas, qual é o conceito ou o evento empírico que o senhor tem a nos dizer sobre os direitos humanos? Está com o senhor! Marconi, equipe da TV Resistência, de Valber também trabalhando conosco hoje. Queria agradecer a oportunidade. Como você disse, somos amigos, companheiros de caminhada, comprometidos com as mesmas causas. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu sempre agradeço toda oportunidade que eu tenho de fala, de mostrar o meu trabalho, de conscientizar ou tentar conscientizar o coletivo e poder refletir. Hoje um dia tão importante, como você já mencionou, se Deus quiser, o começo da finalização de um processo de justiça. E eu digo começo porque provavelmente o julgado não vai terminar hoje, mas o começo desse julgamento final será hoje. Agradeço a todas e todos que estão assistindo, muitos amigos e amigas comentando. Aqui menciono Marcelo, Nery, Fernando, Valdenice, o Gil Valber, a Júlia, comentando no chat. São pessoas muito queridas e você mencionou um pouco da minha história. Eu sempre gosto de falar que a gente vai colhendo frutos da nossa caminhada, mas a vida é processo, né? Como dizia o professor Roberto Lira Filho, e o professor Herrera Flores também, dois professores. O Lira não tive presente, mas aprendi o legado através do Zé Geraldo, e a gente segue os estudos dele. O professor Herrera foi meu professor, eu também sigo o legado com o professor Davi, são os meus dois orientadores, né, o Zé Geraldo e o Davi Sanches Tudo. A vida é processo, né? E nesse processo a gente vai plantando, e cada dia batalhando, e tentando ser cada dia melhor que o outro, e plantar flores para colher primavera. E nisso muitas coisas vão surgindo, muitas amizades vão sendo feitas, muitos muros vão sendo derrubados. Alguns vão se traduzindo em títulos formais e outros não. Mas o que importa são as amizades e o quanto de bom a gente vai plantando nesse mundo. Uma dessas questões que muito me toca, você mencionou, é a luta pelos direitos humanos, talvez a grande bandeira, que sintetize todo o resto da carreira, né? E aí você menciona a questão do ativismo, como também estudamos juntos, com o professor Zé Geraldo, aqui mencionando Paulo Freire e Frei Beto, a cabeça tem que pensar onde os pés pisam, né?
A cabeça não pode ser avoada, a gente não pode ter um idealismo que fique distante da nossa luta, da nossa praxis. Praxis, teoria e praxis. E por isso, o ativismo também não pode ser acéfalo, não pode ser uma luta irracional, porque também ela fica, ela pode se perder, ela pode, daqui a pouco até ser uma luta que seja contraposta ao meu objetivo, ao mesmo tempo que eu posso ser um idealista que também não concretize nada. Por isso, pé no chão e a cabeça conectada com os pés. Nesse meu caminhar, tenho tentado consolidar tudo isso e tentado desconstruir essa questão de que, não só no Brasil, mas em muitos países onde talvez a desigualdade social seja muito grande, a violência, uma cultura de violência, uma cultura histórica de violência, de opressão das camadas populares. A gente tem, enquanto em alguns países a construção de direitos humanos ela se caracteriza muito por debater a teoria tradicional dos direitos humanos, a visão positivista de direitos humanos, ultra teórica, que não se concretizam, são direitos humanos num plano de lei, de tratado, que nunca se materializam com a população, o que é muito importante. Aqui no Brasil, eu pelo menos falo de 3 dimensões importantes de se debater. E aí conecta com a sua fala. Antes da gente debater essa visão tradicional de direitos humanos, a gente tem que desconstruir uma fala de direitos humanos que é um senso comum que sequer debate direitos humanos. Ou seja, é essa fala que você propõe do direito dos humanos. Essa lógica de que os seres humanos, e aí eu vou até além, né? Os seres vivos não podem ter direitos basilares. E os seres humanos, quiçá, né? Direitos básicos, direitos que coloquem o ser humano no seu patamar de dignidade, para que tenha uma vida digna de ser vivida, e a gente poderia sintetizar direitos humanos nisso, são colocados numa condição pejorativa, numa condição de ridicularização, numa condição de desconstrução, exatamente por aqueles que não querem que esses direitos basilares para a população sejam efetivados. Então não é uma retórica sem querer, é uma retórica efetivamente proposital. Se os direitos basilares da população eles forem não só retoricamente, mas na prática batalhados por todos, eles vão se materializar. Se forem cobrados e forem sentidos e praticados, se for algo de relevante para a população, naturalmente aqueles que têm muito vão ter que abrir mão do seu muito. Então é mais fácil desconstruir. Nem todo mundo precisa de direitos básicos, ou melhor, quem luta por direitos básicos é o bandido. E bandido eu coloco entre aspas também, porque essa expressão é mais uma expressão pejorativa para desconstruir as relações humanas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer aqui, não só no Brasil, mas no Brasil é o nosso ponto de referência. Direitos humanos são direitos para todos, são direitos básicos que colocam o ser humano numa condição de dignidade para ter uma vida plena, uma vida digna. Mas não é só isso. Direitos humanos meramente retóricos, direitos humanos intratados, direitos humanos que não se materializam, para nós também não servem. Então é uma segunda dimensão. É uma segunda questão que para nós é relevante. E aí a gente entra na terceira referência, que é uma visão crítica de direitos humanos. Uma visão que se materializa através das lutas, processos históricos, preocupada exatamente com a materialização, com o pé no chão. Então, direitos humanos são extremamente relevantes. A materialização em tratados universais também é importante, mas mais que isso é o processo histórico de luta
popular e principalmente que esses direitos se efetivem e não fiquem no plano retórico. Isso a gente vai chamar de visão crítica, que também vai ter uma compreensão teórica, teoria crítica. Eu falo sempre nessas três dimensões, ou pelo menos nessas três compreensões que a gente precisa para um discurso sério de direitos humanos, um debate sério. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é nesse caminhar. Eu acho importante quando você propõe esse diálogo de direito dos humanos, porque é a primeira desconstrução que a gente tem que fazer. Mas eu acho fundamental que a gente proponha uma visão crítica desses direitos. Pé no chão, luta para consolidar, luta para não perder. Ou seja, depois que a gente conquista o direito, a gente tem que saber que esses direitos eles são passíveis de perda, eles são passíveis de retrocesso, e a nossa história brasileira nos mostra isso. Muito bom, Eduardo, muito bom te ouvir, muito gratificante. Olha, gente, vocês conseguiram compreender? A gente está, a cada programa, a gente está evoluindo para entender dimensões dos direitos humanos de tal forma que olha, se a gente quer, de fato, evoluir enquanto civilização, enquanto povo, enquanto sociedade, a gente só evolui quando a gente começa a fazer rupturas dos nossos conceitos coloniais. As grandes mídias, os grandes poderosos desse país, as grandes elites, foram construindo no nosso imaginário ao longo dos cinco séculos, e aí isso vale para o nosso dia a dia hoje, foram construindo termos e referências que vão destruindo a nossa motivação enquanto sujeitos ativos do processo de transformação do nosso país e de transformação da nossa própria vida. O programa que a TV Resistência Contemporânea propõe, com a presença do Eduardo, e assim com a presença de outros atores e atrizes, é a gente poder fazer aqui, a partir de agora, a ruptura do senso comum dos direitos humanos. E aí o nosso querido professor Eduardo, ele traz para vocês três dimensões. A dimensão da ruptura do senso comum, a dimensão da saída do campo retórico dos direitos humanos, da fala, apenas a teorização, apenas a conceitualização, apenas o diálogo meramente proforme. E, finalmente, para a postura crítica. Ele traz a ideia de que a gente precisa dimensionar o nosso posicionamento crítico, crítico teórico, e crítico empírico, e crítico ativista para os direitos humanos, para o exercício. Lembra que eu falei no começo, gente? A senhora grávida andando numa calçada, o senhor idoso andando numa calçada, um cadeirante andando numa calçada, todo irregular, cai, machuca, ele ali não teve direitos humanos. E o que você fez para mudar isso? E o que você fez? Aí ele vai para o SUS, o melhor sistema de saúde do mundo, replicado em todo o planeta. Vários países já copiaram o nosso sistema para melhor, para fazer efetivamente funcionar. Aí aquele cadeirante chega lá no hospital e não tem acesso à saúde. Opa, mais um direito dele rompido. Ele tem o direito no sentido escrito, como nosso querido Eduardo colocou, que é a segunda dimensão. É a retórica, ele tem o direito no sentido da construção retórica, mas ele não tem o direito na efetividade, na prática, no exercício efetivo. Portanto, faltou o elemento crítico, portanto, faltou a sua postura, a minha postura, a sua e a minha postura de cobrar, reivindicar esses direitos humanos, de exercer efetivamente a plenitude da discussão e do diálogo e da cobrança dos direitos humanos. Eduardo, muito obrigado por nos abrilhantar com essa ideia. Espero não ter deturpado as suas palavras, que foram tão mais lindas do que a minha. É isso. Eduardo, você já começou a falar, meu querido professor, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre quem é o Eduardo. Quem é o Eduardo pelo Eduardo? Me fale um pouco de você. Afinal de contas, quem é esse sonhador, utópico, também guerreiro, lutador, esse que está ativo concretamente na sociedade, mas também no processo da utopia, da construção subjetiva? Quem é o Eduardo por ele mesmo? Complicado falar em primeira pessoa, né, Marconi? Analisar o nosso processo de vida, né? Eu tenho referências a muitas pessoas, por suas histórias de vida, por seus processos de luta, pessoas que eu conheci, pessoas que eu li, pessoas que eu
que eu ouvi falar, que não cumpre citar, mas assim, eu sempre me espelhei, seja naquilo que fizeram, ou seja naquilo que escreveram, e de alguma forma fizeram. E de alguma forma, desde muito novo, procurei construir a minha história espelhado em quem conseguiu transformar o mundo. Não que eu tenha o objetivo de transformá-lo, mas pelo menos eu procuro colocar uma semente para que um dia eu possa, no dia que eu deixar a Terra, as pessoas possam dizer que eu simplesmente não aqui passei. Alguma coisa eu fiz, alguma coisa eu melhorei. Eu acredito na construção humana na vivência. Eu sou um existencialista. Nos tornamos humanos, nos tornamos homens e mulheres. O fato de estarmos no mundo não nos faz humanos, e sim o próprio existir, construir, consolidar a nossa humanidade individual e coletivamente. A partir disso, o meu projeto de transformação, ela vem naquilo que o Boaventura vai falar como um intelectual de retaguarda, no apoio aos movimentos sociais, à sociedade civil, fazendo parte da sociedade civil organizada, mas no sentido de cada vez aprofundando os meus estudos, não só estudos, mas também a minha reflexão, junto com professores mais experientes, dentre eles o professor Boaventura, para que possa servir de retaguarda para a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos movimentos sociais como um todo, da sociedade civil. Eu entendo, eu sei até que se a gente formos entrar num debate duro sobre o que significa isso, é até complicado falar que eu sou um trabalhador da mente, um trabalhador intelectual. Mas eu gosto de me encaixar assim, eu sou um professor, mas sou um ativista. Ou seja, eu faço parte da sociedade civil organizada, eu sou conselheiro de direitos humanos, eu estou em todas as frentes. Mas não gosto, acho errado, que eu tome o protagonismo da luta de quem está, muitas vezes, nas dores. Eu sou comprometido, eu procuro entender, compreender, sentir a dor, mesmo sabendo que muitas vezes eu não tenho como entender completamente a dor das diversas dores do mundo. Eu não fui encarcerado, apesar de ser um advogado criminal, eu não sofro racismo, eu não sofro machismo, mas eu sou comprometido eticamente com as dores de quem sofre essas violências. E ao me comprometer eticamente com as dores, eu caminho junto, mas fico na retaguarda. O protagonismo não pode ser meu. E me preparo para ficar em retaguarda, escutando, aprendendo, lendo, revendo conceitos, rearticulando, tomando porrada, porque eu acho importante tomar porrada. Aprendi muito tomando porrada com todos os movimentos. Tomando porrada num ótimo sentido, daqui a pouco, pô, aqui você está invadindo, aqui você não está. Aqui essa expressão, ela não é mais adequada, ela para nós não oprime, mas aqui do lado pode oprimir. Aquilo que para você na academia é adequado, para nós aqui no movimento não é. Não chega assim. Isso, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo mais ouvindo do que falando. Apesar daqui a gente estar num diálogo, e naturalmente numa entrevista eu estou falando muito. Mas, como você já conviveu comigo em outros locais, eu mais escuto do que falo. Aprendi a mais escutar do que falar. A experiência, que já não é tanta de vida, mas o que eu tive de experiência de vida é mais escutar e aprender com os movimentos e com as dores do que falar. E assim fui me tornando intelectual de retaguarda e pretendo ser até o dia que eu deixar o corpo em vida. Muito bom, Eduardo, muito bom. Gente, olha, essa fala do Eduardo, acho que foi fundamental, por mais que ele tenha dito no começo que é difícil falar em primeira pessoa, e eu compreendo,
Eu tive a oportunidade de ser colega de classe com o doutor Eduardo, nosso querido professor Eduardo, na verdade, colega de classe entre aspas, porque para mim ele era muito mais meus, ali com todo respeito, né, segundo professor nessa disciplina que nós fazíamos juntos ali na UNB. E é verdade, o querido doutor Eduardo, meu amigo Eduardo, ele tem essa humildade, essa generosidade de mais escutar do que falar. É uma característica. E você vê a fala suave do Eduardo, ele é assim. Ele fala suave, ele fala leve. E é interessante porque ele nos lembra muito, o querido Eduardo, nos lembra muito Pepe Mujica, nos lembra muito Ailton Krenak, nos lembra muito Papa Francisco, nos lembra muito pessoas com essa serenidade, mas ao mesmo tempo com essa beleza de fala, essa pureza de fala, essa suavidade de fala, mas ao mesmo tempo essa potência, essa força do Eduardo no princípio revolucionário. Por mais suave que seja a fala do Eduardo, ela não perde a potência em revolução, ela não perde a potência em força, em impacto. Então, Eduardo, eu posso dizer para você, meu amigo, doutor Eduardo, professor Eduardo, amigo Eduardo, você é daqueles seres que a gente pode chamar de necessário. Necessário para ressignificar a humanidade. Ao estilo, claro, com as devidas proporções a cada um, você é maior, né? Pepe Mujica, Ailton Krenak, Papa Francisco, o próprio Boaventura, o nosso querido mestre José Geraldo Souza Júnior. Enfim, dando sequência, quero agradecer aqui. Aí, senta o dedo. É o momento de sentar o dedo. Senta o dedo nos tais likes, nas curtidas. Curte aí, gente. Curte aí para poder o YouTube entender que você está gostando e impulsionar e espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Se você curte, se você compartilha, o YouTube entende que isso está bombando, é algo importante e ele espalha para todos os cantos do Brasil e do mundo as coisas importantes aí. Então vamos lá, agradecendo aqui a generosidade. Vamos começar aqui pelo Marcelo Gaiardi. Gaiardi, muito obrigado. Gilvalber, Júlia Lima, muito obrigado. Neri Júnior, Valdenice Costa, Fernando Barbosa, querido Pedro Rogério, que estará também no canal conosco, viu? A colega seu aí, querido Eduardo, trabalha lá na Câmara dos Deputados, um guerreiro histórico de luta também dos direitos humanos, vai estar conosco no canal. Muito obrigado, Pedro. Ari Lemos, Luiz Marles, querido professor, sempre conosco. É uma pessoa que nunca falta esses eventos. Muito obrigado, professor Luiz Marles. Muito em breve queremos o senhor também aqui no canal para conversar conosco, professor Luiz Marles. Nosso querido Entrevistas com Lideranças de Mente Superior. João Rodrigues é um ativista dos movimentos ecológicos, um professor do entorno de Brasília, um guerreiro também que não para nunca de lutar para a luta de defesa, proteção dos direitos da ecologia, dos direitos do ser humano a um planeta saudável, a um planeta lindo, tal como Deus ou os seres superiores de outras entidades, de outras religiões, criou para nós. Muito obrigado por estar conosco aí, sempre na luta, é uma pessoa que luta pelo bem viver, viu, o querido Eduardo? João, muito obrigado. A Nilda França, uma guerreira lá da Bahia, companheira também, está visitando a gente aí. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Fernando Barbosa. Querida Júlia, uma guerreira também que está sempre conosco, jornalista, uma pessoa também que luta pelos direitos humanos. Enfim, eu queria ler todos vocês. Peço desculpa se eu falhei com alguém. Não é a falha intencional, é a falha do próprio processo do fluxo. E aí, Eduardo, a gente quer, para a gente não perder um segundo sequer das suas falas, das suas mobilizações, Eduardo, a gente quer falar agora do tema em si. Lawfare versus direitos humanos, a oposição aos direitos humanos. E eu vou direto para a pergunta. Afinal de contas, explica para nós, para o seu público aqui, Eduardo, para os nossos youtubers espectadores, sei lá se o nome é esse, explica o que é. Afinal de contas, que trem é esse chamado lawfare? O Brasil inova nessa prática de tal do lawfare. Onde esse termo foi cunhado, Eduardo? Se puder falar um pouco para a gente, tanto do ponto de vista da explicação didática, mas também teórica, se você quiser fundir as duas percepções para as pessoas compreenderem. Explica para nós o que é lawfare. Pois é, Marco,
esse palavrão aí, que se foi uma questão que, desde que esse termo ele surge, ele vem para o Brasil, eu sempre fiquei muito intrigado. Digo, esses termos americanizados, eles são tão complicados de trabalhar no Brasil porque eles não chegam no consciente popular. Consciente popular, eu digo, inclusive, o consciente acadêmico. Eles não pegam. Salvo quem é muito americanizado, gosta desses termos, né? Process of law, essas coisas assim. No entanto, tem um porquê se utilizar esse termo lawfare, ou guerra jurídica. Eu gosto de guerra jurídica. Vem de lá. É de lá que vem. De lá onde? Vem lá do grande irmão, como fala o professor Boaventura. Vem lá dos Estados Unidos. Essa guerra jurídica, de expressão lawfare, guerra jurídica, tem a ver com guerra? É daí que surge? Exatamente daí que surge. Foi uma estratégia americana, ou seja, dos Estados Unidos da América, ao perceberem que seria, a partir da guerra das Balcãs, né, que o custo de guerra, o custo da atuação belicosa, armamental, nem sempre era tão efetivo. E a participação cada vez maior do direito humanitário, que é diferente dos direitos humanos. O direito humanitário é basicamente o direito de guerra. O que pode intervir, o que não pode intervir, como e quando pode intervir, pode ou não bombardear, o que é uma pessoa, o que é um refém, quando não é um refém, tudo isso é direito humanitário. Isso veio sendo construído no século passado, intensificado para o final do século passado. Então é um direito muito importante e cada vez mais esse direito começou a fazer parte da guerra tecnológica. Ou seja, a partir do momento que em uma guerra pode se resolver com um aperto de botão, os advogados passaram a fazer parte das equipes de guerra americanas. Das intervenções da ONU também, a gente também sabe que nas equipes da ONU, boa parte da equipe é do exército americano. A partir disso, empiricamente, se percebe que tão efetivo ou mais efetivo que a guerra bélica mesmo, armamental, é a utilização das estratégias jurídicas como forma de atingir os objetivos da guerra. Então, olha só, lawfare, guerra jurídica, vem daí. Progressivamente, a principal potência mundial começa a perceber que a utilização dos advogados e dos estratagemas jurídicos são tão efetivos para se obter vantagens geopolíticas quanto uma bomba, quanto jogar uma tropa. Isso é teorizado, mas é teorizado a partir do empirismo. As equipes vão cada vez mais sendo compostas por advogados e vão se sobrepesando. É melhor bombardear ou é melhor lançar um contrato? Então tem vários exemplos que vão ser dados sobre contratos que foram lançados para evitar o avanço do inimigo. O exército americano fez isso inúmeras vezes. Um sistema um complexo jurídico que foi criado em Bagdá para amarrar o opositor, digamos assim, em vez de guerrear com o opositor, amarra-se um complexo jurídico e o opositor fica amarrado no complexo jurídico. Tudo isso vai instrumentalizando aquilo que vai se chamar de guerra jurídica. Basicamente dos anos 2000 para cá. Final dos 90, mas de 2000 para cá. Primeiramente distante da América Latina, mais voltado para o Oriente Médio
para aquelas intervenções no Oriente Médio. Tudo bem. Muitos escritos vão sendo feitos, mas os escritos basicamente são feitos por JAGs, ou seja, advogados militares. Os primeiros teóricos são advogados militares, o que não é pouca coisa. São professores, acadêmicos de grandes universidades americanas, advogados militares. Estão nas guerras. Eles vão teorizar e trazer as primeiras definições do que é lawfare. Posteriormente, outros autores vão também explicar que essa estratagema de guerra jurídica também acontecia, por exemplo, nas pós-colônias na África, como forma de dominar os países pós-coloniais e pós-coloniais, principalmente pós-coloniais, através da utilização do instrumento jurídico para domínio das pós-colônias. Por exemplo, o tribunal e a utilização do ordenamento, aqui colocando hipoteticamente, um ordenamento importado inglês, um tribunal importado inglês em um país pós-colonial inglês na África, de uma forma que, desse jeito, você consegue consolidar o seu domínio mesmo, mas não administrando aquele país. Isso já é outro autor. Primeiro eu estava falando de uma linha de autores, agora outra linha de autores. Esse lawfare vai avançando. Essa guerra jurídica vai avançando. Até que a gente chega nos tempos contemporâneos. E nos tempos contemporâneos, o passo é a América Latina. Na América Latina, a gente passa a perceber, inclusive, temos, nessa semana, o Le Monde Diplomatique publica isso, esses estudos, mas que não são só no Le Monde Diplomatique, é o caso brasileiro, mas o que eu estou falando é sobre geopolítica. A geopolítica da grande potência passa a articular os seus tentáculos para a América Latina da onda rosa. Ou seja, da onda rosa e líderes populares como que você mencionou. Pepe Mujica, Cristina Kirchner, o governo do Partido dos Trabalhadores do Brasil, Lugo, Equador. Não por uma questão meramente ideológica, mas sim por uma questão nacionalista. Todos esses países, todos esses governos tinham uma característica nacionalista e de uma certa independência econômica dos Estados Unidos. De alguma forma, aquele plano Condor, que tinha intervenções militares naquele tempo, volta agora com a guerra jurídica. Aquilo que era feito, uma intervenção de tropas, agora é feito com uma nova estratégia. Então, olha só. Muito bom, a partir disso, as intervenções vão acontecendo em uma série de países. No nosso, não é diferente. Ficou bom? Ficou perfeito, Eduardo. Eduardo, eu até, na verdade, fiquei ansioso porque você começou a falar do Le Monde e é uma das coisas que eu queria continuar daqui a pouquinho sobre o Le Monde também, para a gente poder, porque tem algo muito bom hoje sobre o Le Monde que acho que você vai trazer para nós aí. Mas eu queria, Eduardo, acho que é importante eu lhe fazer essa homenagem e lhe agradecer, doutor Eduardo, meu amigo. Olha essa fala da Júlia para você. É de pessoas assim que precisamos no mundo. São pessoas como o doutor Eduardo que nos faz não perder a esperança nesse mundo. E ela continua, Eduardo, ele tem mesmo uma fala tranquila. Tenho a impressão que os direitos humanos já são esparramados pelo mundo pela calma do doutor Eduardo. Olha que impacto essa homenagem para você, Eduardo, que a Júlia Lima faz para ti.
e que eu concordo plenamente, acho que você reverbera paz. E paz é semântica íntima dos direitos humanos. Isso é muito legal. Você tem conteúdo, potência, força, resistência, e olha o canal, resistência, mas não deixa de perder essa tranquilidade, esse jeito sereno de agir. A gente precisa tanto disso em tempos tão complicados pela pandemia da Covid-19 e também por nós termos, infelizmente, um genocida no poder. Aproveita esse momento, Eduardo, para mais baixo, falar um pouquinho mais baixo, em homenagem às quase 360 mil pessoas que se foram neste país. Parte delas, eu posso estimar grosseiramente, mas em torno de uns 80%, eu não tenho dúvidas, que foram por omissão do Estado. Talvez tivéssemos 30 a 50 mil mortos, que já seriam muitas vidas perdidas, muitos entes queridos, de pessoas queridas, que deixaram seus projetos pelas metades, e pessoas chorando aqui neste planeta. Talvez 50 mil vidas tivessem ido, e 310 preservadas, se não fosse um Estado que assume uma postura institucional genocida. E eu lamento, e faço minha homenagem, e a homenagem da TV Resistência Contemporânea, e creio que também do Dr. Eduardo, imagino que ele possa mencionar de outra forma, muito mais pura, muito mais legal do que a minha, homenagem às vidas que se foram e aos seus entes queridos que sentem saudades. Enfim, vamos lá. Continuando, agradecendo ao querido membro do canal, Enoque Rangel. Muito obrigado, Enoque, por estar conosco, querido. Muito obrigado mesmo. Suzy Souza, sua colega, Eduardo, advogada, já esteve conosco aqui no canal debatendo os direitos humanos também, sobre outra matiz, outra perspectiva. Muito obrigado, Suzy, por estar presente conosco. Ao querido Gil Valber, que não deixa de sentar aí o dedo o tempo inteiro para pedir a galera que compartilhe. Gente, olha, Pix. Sabe o Pix, que você faz aquele depósito mais fácil, mais rápido, mais ágil? Pois é. TV Resistência Contemporânea só pode existir e continuar oferecendo conteúdos tão densos, tão importantes, conteúdos que ressignificam a nossa civilização, a nossa sociedade, ressignificam a própria vida e a percepção de direitos das pessoas. TV Resistência Contemporânea só pode oferecer isso para você e para os seus familiares e para os seus amigos, se você puder, claro, se puder, dar sua contribuição por meio do Pix. R$2, R$20, R$200, R$2.000, R$2 milhões. Não, gente, a gente fica satisfeito com qualquer contribuição que você puder dar. Não é para pagar a gente aqui. Todo mundo aqui é voluntário. É para pagar a plataforma, a internet, é para pagar a energia elétrica, é para pagar os custos da operação daquilo que a gente oferece para você. Mas se você não puder doar hoje, só de você compartilhar esse link aí, ó, pega aí, galera, copia aí agora. Copia, cola e leva lá para o grupo da família, para o grupo dos amigos, que já vai estar ajudando TV Resistência Contemporânea. Senta a pua, quero ver o seu dedo agora. Vamos lá, gente, vamos subir agora as curtidas? Está em 42 curtidas, nós queremos subir para 84. Podemos? A partir de agora, valendo! É isso aí, galera. E continuando, querido Eduardo, vamos para o debate, que é o que mais importa. Querido Eduardo, hoje nós teremos o julgamento Lula versus Moro. Eu vou falar assim que fica mais popular. Julgamento Lula versus Moro lá no STF. E esse julgamento está relacionado à questão da competência e incompetência do juízo, que de alguma forma se desdobra para a suspeição do Sérgio Moro. Mesmo que já tenha sido superada essa agenda, no Brasil as agendas ruins nunca estão superadas. Então, eu queria ouvir de você o seguinte, em síntese, o STF hoje, a partir desse julgamento, em que de certa forma declara Moro imparcial e que descumpriu os requisitos da magistratura, tratando o réu como um inimigo a ser abatido, que é o lawfare. O inimigo precisa ser abatido. O direito, ele trata o inimigo, como você muito bem colocou, o réu como um inimigo e precisa aniquilá-lo. É isso que em tese, numa síntese grosseira aqui que eu faço do lawfare. O inimigo ser abatido estará restituindo, o STF estará com isso, restituindo não apenas o direito enquanto estrutura, enquanto técnica, todavia, os direitos humanos. Vamos linkar agora lawfare com os direitos humanos. A cada pessoa deste país. Mas, afinal de contas, como que Lula
o caso Lula pode ser tratado para outras pessoas, inclusive pessoas simples da favela, ou pessoas ricas, inclusive, que têm dinheiro para pagar os melhores advogados. Você pode explicar isso para nós? O que o julgamento hoje tem essa significância? Acho que a primeira ponderação que a gente tem que fazer, Marconi, desse lawfare, como que a gente chega na Lava Jato? Bom, os estudos vão indicar, as pesquisas de muitas pessoas, eu também sou um que pesquisei, que aquilo que os procuradores fizeram sob coordenação do juiz, ou seja, isso é um problema, o juiz não pode coordenar procuradores têm que ser independentes para investigar, mas tudo indica que eles foram treinados e trocaram informações sem autorização do Ministério Brasileiro, ou seja, só pode ter uma troca de informações com agentes estrangeiros a partir de um processo formal dentro do Ministério da Justiça brasileiro. Tudo indica que eles tiveram treinamento estrangeiro e agiram sob coordenação naquilo que foi a Lava Jato. Certo. Dos objetivos da Lava Jato, as empresas multinacionais brasileiras tiveram uma direção muito forte e a gente sabe quais foram. A maior empresa brasileira, Petrobras, a Braskem, Odebrecht, indiretamente a Infraero, que acabou respingando, e todo o sistema de empreiteiras brasileiras, que tinha uma grande repercussão nas construções internacionais e movimentava a economia brasileira. As intenções daqueles que o fizeram, nós não sabemos. Quando muito tem as questões das mensagens que se descobriram na Operação Spoofing. E aí as intenções, os debates entre pares aparecem. O que nós sabemos é que existiu um treinamento estrangeiro não autorizado pelo Ministério da Justiça, que não foi só um treinamento, foi uma intervenção constante de agentes estrangeiros e troca de informações ilícitas que não passaram pelos trâmites corretos de várias pessoas, especialmente a persecução da principal liderança política brasileira para a eleição de 2018. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é muito mais grave. Por quê? Porque desde o primeiro minuto fica muito claro que foi direcionada a operação para inutilizá-lo da vida pública, da vida política brasileira, fragmentando a sua figura pública em conluio com falsos movimentos populares. O que são falsos movimentos populares? São grupos de pressão, formados grupos de pressão, com a finalidade de sustentar o discurso da operação. Os grupos iam para a rua, trocavam informação com os procuradores, apoiados por parcela da mídia, pressionando, então, tribunais superiores. Tudo isso para criar, então, uma imagem de que, no caso do presidente Lula, de que ele havia cometido fraudes, enfim, crimes. Quando chega na montagem dos processos, os fatos são frágeis e não sustentam o discurso.
Nesse sentido, o processo não deveria ter sido levado adiante. Isso é o normal. O discurso é um, depois no processo não se confirma. No entanto, se levou. E por que se levou? Porque quem coordenava tudo era o juiz. O juiz era parcial. O juiz já tinha julgado desde o primeiro e segundo, porque o juiz induziu a investigação. O juiz coordenou a investigação. Mensagens que foram lidas. Olha, troca a tal procuradora porque ela não é muito boa na audiência. Quem sabe você joga mais uma prova aqui porque complementa a denúncia porque ela não ficou muito boa. Tudo isso foi lido, não é nada tudo público. A tal ponto que o STF chega no julgamento e diz, olha, o juiz não era juiz. O juiz fazia papel de promotor. Portanto, o juiz era parcial. Esse foi o julgamento que, para trâmites processuais, já transitou em julgado. Não tem recurso da suspeição para plenário. Morreu. Falsamente, mediaticamente, se diz que o caso da suspeição teria recurso. Juridicamente, esse caso já está decidido. Não pode ser redebatido. E alcança todas as decisões e atuações que o juiz teve em casos exclusivamente do ex-presidente da República. Porque a relação entre um e outro era contaminada. Tudo que ele tocou relativo ao ex-presidente foi contaminado em todos os processos. Todos. Todos que ele tocou. E a partir do momento que ele chega num processo, esse processo tem que ser utilizado. O que aconteceu com a decisão que está sendo julgada hoje? Por que tem que falar isso? Porque o ministro Fachin deu uma entrevista essa semana sobre o julgamento de hoje, que é o caso da incompetência. Ou seja, competência é se o processo deveria ter tramitado numa vara ou não. A vara de Curitiba, a 13ª vara de Curitiba, desde o começo dessa operação, desde o começo dessa história, desde 2015, ela se denominou o juízo universal de julgamento de tudo aquilo que tocava a esses processos. Não foi algo sem querer. É uma técnica de lawfare, de guerra jurídica. Puxando a competência para essa jurisdição, a previsibilidade do julgamento em primeiro e segundo grau favorável era altíssima. Digo mais, se o juiz era investigador, em primeiro grau era certo que condenaria. Ou todos os casos que ele quisesse condenar, ele condenaria. Ele só não condenaria aquele que ele não quisesse. Os mais, sei lá. Enfim, essa é a primeira questão. Com o passar do tempo, o STF foi revisando e percebendo, não, que muitos desses casos não são casos para Curitiba. Por quê? Bom, porque os fatos aconteceram em Brasília. Esse caso é um caso de lavagem de capitais e isso, por esse crime específico, o caso deveria ter sido julgado em outro lugar. Enfim, para cada caso, um local de julgamento. Os casos do presidente, por exemplo, deveriam ter tramitado em mais de um lugar. São Paulo, Brasília. Certo. O ministro Fachin dá uma decisão. A vara de Curitiba é incompetente. Decisão correta. A vara sempre foi incompetente. Mas por que a vara era incompetente, Marconi? Porque o juiz era suspeito. Porque o juiz era parcial. O juiz puxava a competência para poder julgar a causa que ele estava contaminado. Ele puxava a competência e ele decidia a causa que ele investigava. Só por isso
era incompetente? Porque ele já era parcial. A suspeição precede a incompetência no caso do presidente Lula. O que o ministro Fachin fala essa semana? Olha, o julgamento que vai ter hoje à tarde, na quarta-feira, se julgar mantendo a minha decisão, ou até mesmo revogando a minha decisão, o caso da suspeição pode ser derrubado. Por quê? Porque a questão da incompetência vai ser decidida e a suspeição foi posterior. Então, se manter minha decisão, a suspeição não se aproveita. E dependendo como for, a suspeição, dependendo se o plenário decidir, pode até não aproveitar a suspeição. Como eu estou te explicando, é uma tese dele, a gente respeita o ministro, mas não faz sentido. Nesse caso do presidente, primeiro que são institutos diferentes, incompetência e suspeição. Se tiveram atos decididos por um juiz suspeito, ele contaminou todas as causas. Nada que ele fez se aproveita. Tudo que ele fez está contaminado, tudo que ele fez destruiu a possível imparcialidade de um processo. Direito subjetivo do réu e mais, como você me perguntou, o que isso pega para outros cidadãos brasileiros? Isso é um pilar basilar do Estado Democrático de Direito. Mais que o Estado Democrático, que o Estado de Direito, que vem lá da Revolução Francesa. Um poder judiciário que seja independente, desvinculado dos outros poderes e que julgue, sem ser um poder de acusação, sem vínculo com o legislativo, sem vínculo com o executivo, julgue a causa imparcialmente, que a pessoa seja julgada simplesmente pelos fatos, neutramente, é um direito que vem do período das revoluções, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Haitiana, Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa. Desde lá, esse direito vem sendo construído e consolidado. Então, a partir desse momento, a gente chega agora a 2021, STF brasileiro, não, agora o juiz pode ser parcial, mas incompetente. Não, o juiz nunca pode ser parcial. Porque se o juiz for parcial, a gente volta para onde? Para a Idade Média. Onde quem era o juiz na Idade Média? Era aquele que era decidido pelo rei. Era um nobre decidido pelo rei que julgava conforme a vontade do rei. Era contaminada a acusação. Por quê? Porque a acusação era investigado pelo próprio rei e julgado pelo próprio rei. Então a gente chega no momento hoje que, apesar de não ter rei, o juiz se contamina com a acusação e pede que se convalide isso. Não dá. Não dá. Muito bom. Muito bom, Eduardo. Muito bom. Gente, olha só. Estamos chegando aqui, Eduardo. Está tão boa a sua explicação. Você nos dá uma aula de uma maneira muito didática. As pessoas muitas vezes, Eduardo, claro que eu respeito a cognição e a produção intelectual e inteligência, o processo de inteligibilidade de cada sujeito, de cada pessoa. Mas é uma linguagem muito técnica, complexa, para o cidadão cidadã que não estudou direito. Então, quando você traz com todos esses exemplos, essas nuances, essas explicações, acredito que o Juvalber e o Gilbert vão concordar conosco, o Hilton, pessoas que operam aqui o canal, o querido doutor Eduardo está trazendo para nós, de uma forma bem explicadinha, que qualquer cidadão consegue compreender o que é uma suspeição, o que é uma imparcialidade ou imparcialidade do juízo, de quem julga, o que é o risco de suspeição. Isso é muito importante, sabe por quê, gente? Às vezes a gente não dá valor a isso. Mas o cidadão mais rico desse país, ou o cidadão mais pobre, a cidadã mais pobre desse país, seja do Quilombo, aqui dos Calungas, próximo a nós, ou do Mesquita, lá na minha querida cidade ocidental, ou seja, da Zona Sul, lá do Leblon, no Rio de Janeiro, não importa, do Morumbi, em São Paulo, não importa de onde, Higienópolis, em São Paulo, qualquer lugar, você que tem dinheiro ou não tem dinheiro. Quando um juiz ele é suspeito, quando um juiz ele é parcial,
ele coloca em risco o julgamento seu, rico ou pobre. Quando há uma ruptura do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, do direito à ampla defesa e ao contraditório, quando há uma ruptura desses elementos que são sagrados na Constituição, sagrados no ordenamento jurídico pátrio, quando há essa ruptura, essa fissura, não prejudica o Lula que você não gosta ou que você gosta, não prejudica o Lula que você gosta ou que você não gosta, prejudica você, prejudica um filho seu, um amigo seu, um vizinho seu, porque não tem mais como acreditar numa justiça, num evento de justiça. Quero acreditar, Eduardo, querido, chegamos ao final, a gente está fazendo a live de 1 hora, mas eu não posso deixar de fazer essa última pergunta, eu vou ter que pedir um exercício e pedir perdão já para você, meu querido Eduardo, para a gente fazer a síntese. Eu sei que não, é uma pergunta complexa, mas ao mesmo é um tema complexo, melhor dizendo, mas eu vou ter que te pedir um exercício e eu sei que você tem uma habilidade tal como para essa síntese, para a gente poder chegar no máximo 1h10, 1h15 do programa, porque senão, enfim, a gente quebra a tradição do programa, mas mais que tradição, não é a tradição que importa. O povo nos abandona, nos deixa só aqui na live, e aí vai ficar só você e eu, até o Gilbert, tadinho, tem que almoçar, vai largar a gente aqui. Enfim, brincadeira, Gilbert, meu querido. Quero agradecer mais uma vez aqui a participação do Cláudio Fiorese, muito obrigado por estar presente conosco. O Everton Pereira, grande amigo. Hilda Maria, muito obrigado por ter curtido. Querido Jean Carlos, meu aluno, que ele participa de quase todas as lives, é uma pessoa que, ó, cara, um beijo para você, Jean, muito obrigado por estar sempre comigo aí motivando o trabalho desse seu amigo, colega. Deise Carvalho, olha que frase, olha que palavra, querido Eduardo, eu acho que nós, como professores e também como militantes ativistas, precisamos pensar no que a Deise Carvalho coloca para a gente. Olha só. Acho lamentável que os direitos humanos não façam parte das disciplinas abordadas pela educação brasileira, desde o ensino fundamental, e tantos brasileiros desconhecem o real sentido desse segmento. Veja que direitos humanos ele transversaliza algumas disciplinas, mas de fato a Deise tem razão. Não há sequer um processo curricular para a educação básica, para a educação infantil, para desde lá do berçário, lá da creche, o aluno entrando na creche, a aluna depois na educação infantil, e aí passando para as outras modalidades e níveis de ensino, poder compreender e romper com o senso comum os direitos dos humanos e partir para a efetividade dos direitos humanos. Muito obrigado por essa fala, Deise. Faz total sentido. Lu Peixoto, gratidão por participar. Cláudio Fiorese, todos vocês, muito obrigado. Eu sei que já... Enfim, eu não quero perder mais nenhum minuto com a minha tagarelagem, nem existe essa palavra, mas vamos ouvir o nosso querido Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Eu tenho uma pergunta para você, retomando aquela discussão que você iniciou ao Le Monde, né? A reportagem de um dos... Enfim, abre aspas, existe algo podre no reino do Brasil, fecha aspas. Esse é um dos trechos de uma reportagem avassaladora que você começou a falar do jornal francês Le Monde, um dos maiores e mais importantes jornais do mundo. Reportagem esta que está rodando não apenas o Brasil, mas todo o planeta. Sob o título, no Brasil, o naufrágio da Operação Anticorrupção Lava Jato, o Le Monde mostra as vísceras podres dessa Operação Lava Jato e afirma que esse sistema, bem mais que combater a corrupção, atendeu aos interesses geopolíticos e econômicos dos Estados Unidos. Doutor Eduardo, o senhor concorda com o Le Monde? Fale um pouquinho para nós sobre essa reportagem e o desdobramento disso, inclusive o impacto disso no STF hoje, no julgamento hoje, que os 11 ministros vão se debruçar Lula versus Moro. Cone, eu acho que esses jornais, como Le Monde, New York Times, The Washington Post, e todos falaram que é o maior escândalo jurídico mundial, todos falaram. Antes de publicar qualquer matéria desse peso, verificam as fontes. Verificam as fontes. Essa matéria cita uma série de fatos. Por exemplo, ela vai em Edward Snowden, Wikileaks. Ela vai e cita, por exemplo, o vazamento
a investigação que foi feita pelo governo Barack Obama das monitoramento da Petrobras, monitoramento das conversas da ex-presidenta Dilma Rousseff, treinamentos de agentes públicos brasileiros por agentes americanos, dentre eles o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro do governo Bolsonaro, importante mencionar. A vinda de agentes, a troca de agentes estrangeiros com agentes brasileiros sem autorização do Ministério da Justiça, são fontes confirmadas. Essas pessoas estiveram aqui. Declarações dos Department of Justice americano. Bom, eu acredito na fonte. Outros indícios também vão dizer que isso aconteceu. Ontem, Cristina Kirchner foi absolvida. Mais de um livro, Eugênio Raul Zaffaroni, publica dizendo a mesma coisa. Boaventura de Souza Santos, mais de uma entrevista e publicação dizendo questão similar. Na Universidade de Brasília ele fala sobre isso. Então, estou falando Zaffaroni, Boaventura, Le Monde Diplomatique, The Washington Post, New York Times, Wikileaks, Edward Snowden, The Intercept, no caso Glenn Greenwald, que é um dos caras mais que ganhou a premiação máxima do jornalismo, é o principal jornalista investigativo do mundo, vivo no mundo. Não é pouca coisa, ele mora no Brasil por coincidência. Ah, mas as mensagens... Bom, não sei. Ele é o principal jornalista investigativo do mundo e mora no Brasil. E a partir disso, ele também irrompe. Mas não é só isso. Tem uma operação da Polícia Federal que também consolida e tem mais uma reclamação constitucional onde o ministro Lewandowski dá uma série de decisões, claro, não deu a decisão final, onde também vai se assustando com o vulto de informações de tudo isso que chega. A questão, Marconi, é a seguinte. Em algum grau, isso existe. Em algum grau, essa interferência existe. Em algum grau, esse Sérgio Moro e esses procuradores estavam direcionados pelo Department of Justice americano. As empresas brasileiras foram destruídas. As principais lideranças políticas brasileiras progressistas, especialmente o presidente Lula, foram perseguidas. A presidenta Dilma foi impeachmentada injustamente, mas por uma perseguição pública gigantesca. O Partido dos Trabalhadores, que é o partido com mais adeptos no Brasil, mais votado no Brasil, que tinha política, foi também perseguido publicamente, assim como o kirchnerismo ou o peronismo, e não é diferente do que aconteceu em outros. Ou seja, não é uma questão ideológica, é uma questão do nacionalismo, que cuida do patrimônio nacional. Tudo bem. Qual o grau? Bom, o grau vai ser analisado. A partir disso, Marconi, o que a gente faz? Se nós sabemos de tudo isso, nós cidadãos, e principalmente os julgadores, tem como esconder o que a gente sabe? Já que a gente sabe, tem como esconder o que a gente sabe? Somos avestruzes que podemos colocar a cabeça no buraco e deixar o corpo de fora? Porque a situação é essa agora. Sendo bem simples, bem popular na linguagem, a situação agora é o dilema da avestruz. Eu não sei o grau de complexidade, o grau de envolvimento, o grau da trama, mas eu sei que é alto. Eu posso colocar a cabeça como uma avestruz no buraco, mas eu estou com o corpo todo exposto. O que a Argentina fez? Absolveu a Cristina. Opa! O que o Brasil tem que fazer?
julgar, como fez na suspeição, o presidente Lula, com a neutralidade necessária, com a imparcialidade que não lhe foi dada até então, sabendo de todo esse envolvimento que é escancarado pelos principais veículos de comunicação do mundo. O mundo está de olho e já viu o corpo da avestruz. Cumpre a ela tirar a cabeça do buraco e agora ser livre. Eu acho que com isso eu já digo tudo. Muito bom. Eduardo, que analogia perfeita, que explicação perfeita. É muito importante deixar aqui para cada um que assiste a gente, que por mais que a gente tenha uma inclinação ideológica, progressista, de esquerda, aqui não está em xeque isso. Tem que deixar claro. Eduardo, doutor Eduardo, eu, o pessoal da TV Resistência Contemporânea, nós somos de esquerda, nós somos progressistas, mas isso não importa nesse momento. Com todo respeito, não importa. O presidente Lula precisa ser inocentado, precisa, mas isso também não importa no sentido no escopo daquilo que é a nossa semântica civilizatória, fulanizar, individualizar, personificar a questão do Lula. Não é. Nós estamos falando do Estado de Direito, nós estamos falando de democracia, de cidadania, de emancipação, de liberdade, daquilo que Eduardo e eu aprendemos com o professor José Geraldo Souza Júnior, com Roberto Lira Filho. Nós estamos falando de liberdade, a liberdade do próprio país, é a liberdade do seu filho e da sua filha, é a liberdade do seu vizinho, do seu pai, é a liberdade daquela pessoa que está na zona rural, aquele pequeno produtor, é a liberdade do quilombola, do indígena, da pessoa que a vida inteira está perseguida na favela, o negro que não tem direito nem de ir para a parada de ônibus para poder pegar seu ônibus, que sofre o baculejo do preconceito. Estou falando de liberdade, de direitos humanos. Pode falar. Pode falar. É claro que eu tenho a minha posição política, meu ser no mundo, como eu interpreto o mundo e como, inclusive, eu voto na urna. Mas, mais que isso, eu sou um profissional do direito. 20 anos, eu atuo perante os tribunais, com muitos clientes de diversas ideologias, e tenho uma confiança no sistema de justiça. Eu preciso olhar para o meu cliente e falar, olha, pode confiar que você vai ser julgado por uma pessoa idônea. Você vai ser investigado por um promotor, por um policial, que é uma pessoa séria, que foi um concursado público, que não está fazendo nada incorreto, ele está fazendo o trabalho dele, assim como eu, advogado, vou fazer o meu trabalho e não vou fazer nada incorreto. Não vou colocar uma prova ilícita, não vou fraudar o processo. E o meu cliente vai me perguntar, mas, Eduardo, vai ser justo o julgamento? Eu vou ser absolvido? Eu não posso te dar certeza da absolvição. O que eu posso te dar certeza é que existe uma Constituição, um Código de Processo Penal, que te garante que o juiz é imparcial. E que, se ele não for, a gente vai recorrer para que o julgamento seja invalidado. E que, se o promotor for além da persecução penal, dentro do sistema do processo penal e do acusatório da Constituição, ou seja, se ele levar isso para o lado pessoal, a gente também vai invalidar esse julgamento. Porque ele é um concursado público que tem a função exatamente de investigar se tu cometeu algum ilícito, te denunciar dentro do sistema legal. E se ele levar isso para qualquer outro caminho que não seja esse, nós vamos invalidar. Porque nada que é ilícito pode ser feito dentro do processo. Nem por mim, nem por eles. Isso eu tenho que olhar no olho do meu cliente, mas eu tenho que olhar no olho do meu aluno todo dia e falar para ele. Como que eu vou falar para o meu aluno de penal, de processo penal, ou mesmo de introdução ao direito 1, de que o sistema de justiça brasileiro tem um mínimo de dignidade? Se o juiz não é imparcial. A pessoa vai me perguntar, professor, o que me adianta fazer uma faculdade se no final o juiz já está contaminado e julga como ele quer, porque ele investiga? Para que eu vou fazer o concurso para promotor, para procurador, se no fundo o procurador e o promotor são um juiz?
É isso que está em jogo, cara. Muito bom, Eduardo. É o básico. Nossa, do básico do básico. muito bom. Olha, gente, o que o nosso querido Eduardo está trazendo aqui, agora pronto, fechou com chave de ouro aquilo que a gente pode dizer. Todo mundo deve estar perguntando, mas e lawfare? Suspeição, imparcialidade tem a ver com direitos humanos? Ele acabou de explicar. Isso também é direitos humanos, ele acabou de fechar com chave de ouro o que tem a ver o devido processo legal, o direito a um julgamento justo, o direito à obediência do devido processo legal é também direitos humanos. Para o rico, por favor, gente, o tal do rico acha que tá livre desse risco. Não, se hoje nós julgarmos, o STF julga, nossa, que eu falo porque a instituição é nossa, é do Brasil. Se hoje o STF não julgar a incompetência do juízo lá de Curitiba, não estou falando do Moro, do juízo de Curitiba, e continuar a consolidar a suspeição do juiz Sérgio Moro, não estamos falando de Moro e de Curitiba apenas, estamos falando do melhor escritório de advogado. Eduardo resumiu bem, você não pode confiar no sistema de justiça. A partir de hoje, está escrito o seguinte: eu confio ou não confio no sistema de justiça? Isso é que é muito importante. Agradeço a gentileza de cada um e cada uma de vocês que curtiu, que compartilhou. Gente, se você puder fazer a gentileza aí, ó, compartilha para a pessoa assistir depois, que às vezes ela não teve tempo, estava trabalhando, estava lá fazendo almoço, alguma coisa e não pôde assistir. Mas você viu o quanto as explicações do doutor Eduardo são importantes para a gente ressignificar a história do nosso país. Então compartilha para a pessoa assistir depois. Eduardo, querido, eu queria já agradecer desde já a sua presença de coração. Agradecer mesmo a sua presença, agradecer a cada um que está contribuindo com o canal, cada um que assistiu, compartilhou, curtiu, ou que foi lá e fez a contribuição no Pix. Ou seja, cada um e cada uma que assiste e presta audiência à TV Resistência Contemporânea. Agradecer ao Gilvalber, agradecer ao Gilbert, que nos acolhe no TV Resistência Contemporânea. Agradecer a cada pessoa, a cada sujeito, em cada cidadão, cada pessoa que realmente está conosco. E eu vou passar para o Eduardo para ele fazer as suas considerações finais e a gente já encerra, mas agradecendo e pedindo que você ainda continue dando a curtida, se inscreva no canal, contribua com o Pix e, principalmente, espalhe a mensagem do professor Eduardo para todo o mundo, para que a gente dê valor a este conteúdo. Eduardo, fica à vontade para suas considerações. Marconi, de novo eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer tantas pessoas queridas que estão presentes, comentando. O que eu deixo antes no julgamento, a gente não controla, julgamento, a gente muitas vezes tem uma expectativa a partir do histórico de decisões dos julgadores, mas eu acredito nas instituições, senão não trabalharia com direito, senão a gente não estaria conversando. Se a gente não acreditasse nas instituições, a gente estaria debatendo outra coisa, como se debateu em outros tempos da história, outro tipo de debate. Então a gente está falando de ressignificação, transformação, afirmação do Estado Democrático de Direito da Constituição. É isso que a gente está conversando. Então eu acredito nos ministros, eu acredito no Supremo, eu acredito no sistema judicial, eu acredito que esse Estado Democrático de Direito, que é uma luta da civilização, ele vai ser afirmado. Se ele for rompido, se uma decisão anormal, por exemplo, mexer na suspeição transitada de julgado, se uma decisão como essa for dada, aí você vai ver uma entrevista minha, ou a gente vai debater uma outra questão, questionando por que algo que foi transitado foi agora rompido. Mas, efetivamente, eu acredito que todo mundo saiba, e os ministros são humanos, claro, eles têm uma bagagem muito maior que eu, eles têm uma história muito maior que eu, mas são humanos. Eles leem, eles confiam, eles assinam Le Monde, eles assinam New York Times, eles assinam The Washington Post, eles leem o El País, eles viajam o mundo. Eles leem grandes autores, eles são grandes autores. Eles têm fidedignidade no sistema de justiça e no sistema do exterior. Uma coisa é aquilo que diziam que as pessoas faziam há 5 anos atrás.
Outra coisa é aquilo que a gente sabe que elas faziam. Hoje, dia 14 de abril de 2021, quando a gente já sabe o que elas faziam, diferente daquilo que diziam que elas faziam. Por trás da Lava Jato, tinha muita podridão. Então eu acredito que os sérios juízes que vão julgar hoje, ministros, magnânimos ministros, sabendo que por trás daquilo que se dizia probo existia uma série de irregularidades, eles vão ser supremos. Eles sabem que não está em jogo só a sua decisão, mas sim o sistema. Independente de quem está sendo julgado, está uma história do próprio Supremo. Olha, eu não vou passar a mão na cabeça de quem comete irregularidade porque benefício, não sei se pessoal, estrangeiro, não sei. Mas simplesmente tem uma irregularidade atrás da outra. E eu sou Supremo. Eu tenho que garantir a ordem no meio do caos. Se eu não fizer, aí eu estou criando mais caos no meio do caos. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu não acredito que isso vai acontecer. Então eu agradeço de novo. Eu realmente acredito que aquilo que a gente viu e a gente aprendeu que existia vai ser refutado pelo sistema de justiça e que depois vai ser apurado. O Cacai, por exemplo, fala que vão ser feitas investigações. Eu não sei, mas o que para mim importa é que a partir do momento que a gente saiba que coisas erradas foram feitas, que pelo menos se invalide o julgamento daquilo que foi errado. Porque ninguém que faz coisa errada pode ser glorificado, pode ter um boneco inflado, pode ser tido como super-herói. Porque aí tá tudo muito errado. Tá tudo muito errado. Aí a gente perdeu o rumo e aí não sei para onde vai esse país. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Olha, gente, vocês entenderam agora, gente? O que a gente quis dizer com seta? Lawfare é uma seta contrária aos direitos humanos. O que o doutor Eduardo colocou para nós há uma possibilidade do STF corrigir e virar o sistema de justiça para o seu rumo correto. Dar aquela seta igual um carro e virar o sistema de justiça para o rumo correto. Porque ele estava pegando a estrada errada. Beijos em cada um, em cada uma. Olha, gratidão de coração por ter assistido. Gratidão, Eduardo. Você é um cara que eu admiro e cada vez mais de ter aceito esse convite, mas pela sua amizade, pela sua hombridade, pela sua serenidade, as palavras que a Júlia colocou, você fala tão bacana e a gente vai acalmando. Você é quase um monge beneditino. Desculpa, amigão, é só para poder descontrair o final da live. Super beijo, Eduardo. Super beijo, TV Resistência Contemporânea e cada um e cada uma. Tchau. Obrigado. Até quarta. Até quarta. 10 horas. Tchau.